Então agora vamos entender o que que é esse processo de offboard ou o que que é a saída de funcionário. Como eu falei, boa parte do que nós vamos ver aqui se aplica ao processo de desligamento ativo, ou seja, que o colaborador pede para sair da organização, mas também pode se aplicar ao processo passivo, que é quando a empresa desliga um funcionário, tá? O, o processo de offboard ou a saída de um funcionário é o nosso processo de desligamento de um funcionário. Então é como se fosse um acordo de distrato ou de divórcio entre a empresa e o colaborador. E é uma forma da gente manter a consistência do processo de desligamento de um colaborador e fazer com que ele seja fluido, né? Não gere grandes impactos na organização. Mais à frente a gente vai ver um passo a passo, isso vai ficar claro para vocês. Mas quando a gente conduz ele de forma sistemática e consistente, os desligamentos, as saídas dos colaboradores não afetam o funcionamento da estrutura organizacional. E cada empresa ela tem as suas estratégias, né? E tanto na parte de recrutamento e seleção de funcionários, quanto na parte de desligamento é importante ter isso, ter estratégia, ter isso documentado, estruturado para que você não faça de qualquer jeito e gere resultados ruins para a organização. Eu achei interessante esse dado aqui. De acordo com esse estudo, 71% das organizações dizem que não possuem um processo formal de transferência de cargos. E por que isso é importante para o nosso processo de offboarding? Porque muitas vezes a posição que o colaborador está saindo é uma posição estratégica, uma posição tática. E aí tudo que ele acumulou de bagagem, de conhecimento durante o período que ele esteve na organização, pode acabar se perdendo. Todo o investimento que a organização fez em treinamentos, em capacitação, em mentoria, ou mesmo em desenvolvimento de produtos, de ferramentas, de processos, pode se perder se você não tiver também um processo de transferência de cargos ou de conhecimento bem estruturado. Tá? Então, por isso que o planejamento para o processo de offboard é muito importante, porque vai envolver inclusive a interação com outros processos dentro da área de RH. No caso aqui, por exemplo, processo de transferência de cargos. Então, o que esse processo de saída ou de offboard vai trazer de resultado? Então, esse plano, vamos dizer assim, né, um documento, um processo que você vai criar, ou que você já tem aí na sua organização, ele visa, durante o período de saída do funcionário, gerenciar a experiência de um funcionário, não na integração, mas no final do emprego dele na organização. Ele precisa ser sistemático e consistente, ou seja, tem que estar tudo bem documentado, tudo bem estruturado para que você não caia é, na tentação também de seguir processos distintos dependendo da posição. Então, define ali quais são os cargos, quais são as variações ou as ramificações que vão existir no seu processo de acordo com os cargos que a sua organização possui. Quando ele é bem feito, o processo de desligamento ele é composto também por um checklist que vai garantir que você tenha uma transição suave, não só para a empresa, mas também para o colaborador. É muito chato, às vezes, o colaborador ter saído da organização e você ter que ficar ligando, mandando e-mail para perguntar alguma coisa, perguntar uma senha, onde ele deixou o pendrive, onde ele deixou o notebook. Então, ter esse processo de offboard bem estruturado e seguir ele sistematicamente, assegurando que ele é consistente, você vai fazer com que esse processo de desligamento seja fluido, seja tranquilo. E aí o funcionário vai sair com uma boa impressão da organização, não vai sair falando mal da organização e você vai também ter a certeza de que o processo foi bem conduzido, não gerou passivo para a organização. Por isso que é tão importante a gente dar atenção a esse item também, o offboard.